tem uma palavra que vem de Deus para o seu coração nessa manhã. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Nessa semana nós estamos meditando sobre o bom hábito, os bons hábitos que nós devemos ter em nossas vidas para sermos bem-sucedidos. E hoje eu gostaria de meditar um pouco com você sobre o bom hábito de ir à casa de Deus. Esse hábito tem sido muito perseguido, criticado nas redes sociais. Muitas pessoas desigrejadas que se recusam a fazer parte da igreja do Senhor Jesus, elas têm ensinado nas redes sociais as pessoas a necessidade de não ir à casa de Deus. Elas têm divulgado essa mensagem que você pode adorar a Deus, cultuar a Deus dentro de sua casa. Isso basta. E ali as muitas pregações que se tem na internet, inclusive eu também tenho um canal na internet, no YouTube, chamado Thalita com TH Meyer, MEYER. Nós também estamos pregando nas redes sociais. Mas nunca pregaremos contra a casa de Deus, contra a importância de ir à casa de Deus. Pelo contrário, usamos o nosso canal no YouTube para convidar pessoas e falar da importância de você ser igreja. E como somos pastores da Igreja Quadrangular, que é o nosso aprisco, estamos sempre convidando vocês a ir à casa de Deus. Por quê? Porque isso é bíblico. Isso é bíblico. Jesus está voltando, os sinais da sua vinda estão se cumprindo. E Jesus vem buscar, não é a minha casa que ele vem buscar a igreja. A igreja. Ele vem buscar a sua igreja. Essa igreja que está reunida, essa igreja que está congregando, essa igreja que está orando, essa igreja que está buscando. E igreja é realmente o que significa esse nome, é igreja. Então não se deixe enganar por quem está desigrejado, fora da igreja, que um dia já habitou na igreja, mas hoje não habita mais, e vem com esse discurso. Às vezes posta fotos sorrindo, fotos em lugares maravilhosos, diferentes. Nada contra isso. A pessoa tem o direito de desfrutar de bons lugares, bons passeios, viver uma vida, desfrutar do melhor da terra. Certamente, se cremos também, Deus nos dará esse privilégio de fazer algumas viagens, bater fotos em lugares maravilhosos. Mas você é chamado por Deus para ser igreja. Não há um lugar aonde a presença de Deus se manifeste com tamanho poder para transformar, curar, libertar, salvar, do que a igreja, dentro da igreja. Porque Ele prometeu estar no nosso meio. Igreja é uma ideia divina, uma ideia de Deus. Então nós vemos vários exemplos de pessoas que eram muito ocupadas, como nós somos, mas elas separavam um tempo especial para ir à casa de Deus. Esses exemplos bíblicos. Lucas, no capítulo 2, versículo 36, diz assim: E estava ali a profetisa Ana,
filha de Fanuel, da tribo de Assé. Era muito idosa. Tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Olha só o exemplo de Ana, 84 anos, estava sempre na casa de Deus, de dia e de noite, orando, jejuando e falando de Jesus para aqueles que estavam esperando a salvação de Jerusalém. Falando sobre as profecias que anunciavam o nascimento do Salvador, do Filho de Deus. Ela estava ali sempre encorajando as pessoas, falando da vinda de Jesus. Como nós estamos na casa de Deus, sempre encorajando as pessoas a não desistir da fé, a ser firme, a ser forte. Também estamos ali na casa de Deus, ensinando os mandamentos de Deus, ajudando as pessoas a resolverem os seus problemas, lhes dando conselhos que vão trazer mudança de vida. E muitos têm sido como Ana, têm entendido o valor da casa de Deus e o propósito de estar ali. Então Deus, Ele quer que sejamos assim nesta geração. Ele quer nos usar como usou Ana para orar, para jejuar, para pregar, para falar de Jesus para outras pessoas. Ele quer nos usar. E é na casa de Deus que nós vamos ter essas oportunidades de se envolver com Deus, com a obra de Deus, e aonde teremos nossas vidas transformadas para não pregar qualquer coisa. E mais do que isso, para não pregar uma coisa que não vive. Para poder deixar Deus lhe transformar, a palavra de Deus lhe lavar seu coração, lavar sua mente, guiar os seus passos. E você ter a sua vida transformada e você poder ser um exemplo para outros de transformação de vida. Muitos não permanecem na casa de Deus porque elas não querem ser transformadas. As pessoas, elas querem uma oração que resolva todos os seus problemas. Elas querem um milagre. E quando esse milagre acontece, elas desaparecem. Elas querem uma igreja que pregue o que é errado, que aprove o que é errado, que elas possam ir para a igreja, mas elas possam continuar fazendo as coisas que tudo que elas têm vontade de fazer, se prostituindo, bebendo, traindo, ouvindo músicas imorais, se vestindo de maneira que não é respeitosa. Elas querem estar num lugar onde pode tudo, onde elas não têm que mudar nada, elas não têm que elas não sejam ensinadas que vai ter coisas que elas vão poder assistir e outras que elas não devem assistir. Tem lugares que ela pode ir, tem outros que não é bom ela ir, que ela não deve ir. Tem pessoas que são boas companhias, tem outras que não são, e ela tem que se afastar das que não são e daquelas que Deus disser para ela se afastar. Não quero você andando com fulano porque ele está indo nessa direção e o plano que eu tenho para sua vida é esse, bem daqui. Só por isso. Às vezes não é porque a pessoa seja o capeta
capeta encarnado, não. É porque o caminho que aquela pessoa está indo não é o mesmo que Deus tem para você. Não vai dar no mesmo lugar. Essa história de que todos os caminhos levam a Deus é mentira das falsas religiões. É heresia. Não é bíblico isso. Tem um caminho e é estreito. Jesus falou dele. Que poucos entrarão por ele. E cabe a cada um de nós não seguir a multidão, porque a multidão não é a voz do povo, não é a voz de Deus. Não é. Isso também não é bíblico. Deus levantou em toda a história, levantou líderes, levantou juízes, levantou apóstolos, levantou líderes espirituais, pastores, para guiar o povo através da palavra de Deus, conduzir as pessoas no caminho certo. Mas aí quando a mensagem começa a tocar naquela área que a pessoa não quer mudar, ela quer manter, aí ela sai da igreja ou procura outro lugar que vá concordar com aquilo que ela quer fazer, que seja mais liberal. É aí onde está o perigo. É nessas decisões que famílias são destruídas, vida de pessoas são destruídas. Muitos são os perdidos. Que é uma pessoa perdida? É aquela que não sabe mais o caminho. Se perdeu. Não sabe mais voltar para casa do pai. Está perdida. Então, em nome de Jesus, não se deixe enganar. A Bíblia diz que um dos sinais da volta de Jesus, em Mateus capítulo 24, é que muitos vão ser enganados. Muitos vão ser enganados. Então devemos estar na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Leve a sua Bíblia. Se não tem uma Bíblia, compre uma e venha ler a Bíblia com a gente. Na hora do culto, abra a sua Bíblia, leia, anote, medite na palavra de Deus, para que você não seja enganado nesse tempo e perda a sua salvação. Que você possa ir com Jesus até o fim, seja o fim a nossa morte, ou seja o fim a volta dele, porque já está próximo. Jesus está voltando. Ele virá buscar a sua igreja. Jesus também considerava a casa de Deus importante. Evangelho de Lucas, ainda no capítulo 4, versículo 16. Diz assim: ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. E foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, o abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperar a visão dos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e se sentou. E na sinagoga todos tinham seus olhos fixos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Jesus, ele ia à casa de Deus, que era chamada, a igreja era chamada de sinagoga. Ele ia à casa de Deus sempre como era de costume. Ele tinha esse hábito, ele foi criado assim de pequeno.
Você vê ele ainda bebê em Lucas, no capítulo 2, os seus pais o levando à casa de Deus. Foi consagrado diante do altar de Deus. Aos 12 anos de idade, Jesus conversava sobre a palavra de Deus com doutores e mestres e tinha uma sabedoria extraordinária. Conseguia interpretar a palavra de Deus de maneira correta. Por quê? Porque ele lia a Bíblia, ele ouvia as pregações, ele ia à casa de Deus, ele tinha os cadernos de anotações, ele estudava a palavra de Deus. Para não sair ensinando e falando coisa errada. Em nome de Jesus. E ali, depois que ele lia a palavra de Deus, ele tomava posse. Ele dizia, hoje essa palavra aqui se cumpriu. Eita, glória! Na vida dele. E é assim que nós devemos fazer ao ouvir a palavra de Deus, é tomar posse da palavra. Deus está falando isso aqui comigo, eu recebo essa palavra. Em nome de Jesus. Se for palavra de ânimo, amém, já estou feliz. Se for palavra de amor, obrigado, Jesus, porque o Senhor me ama. Se for palavra de correção, Senhor Jesus, estou aqui, transforma-me. Transforma-me. E assim nós vamos avançando na vida e vendo Ele aparecer, crescer, em nome de Jesus Cristo. Diga amém. Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Abra aí sua Bíblia. Atos, no capítulo 3, versículo 1. Agora conta o hábito que os apóstolos tinham de ir à casa de Deus. 3:1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Eles tinham esse hábito de orar às 3 horas da tarde no templo. Eles oravam na casa deles. Você vê Pedro, em alguns momentos, aqui no livro de Atos, você vê o apóstolo Pedro orando na casa dele, você vê o apóstolo Pedro orando na casa de outras pessoas, mas ele não abria mão da oração no templo. Por quê? Porque isso é importante. Isso é importante. Esse também era um hábito do apóstolo Paulo. Está em Atos 17:2. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. O apóstolo Paulo também era de costume ir à casa de Deus. E lá, quando uma pessoa não entendia o que estava lendo, o que estava escrito, ele ia para cima e convencia a pessoa que ela estava enganada e ensinava o jeito certo, que estava escrito na palavra de Deus. Por quê? Porque ele conhecia as Escrituras. Ele tirava a dúvida das pessoas que chegavam lá com a mente confusa, perturbada, que já tinha ouvido tantas vozes dizendo o certo é assim, não, o errado é isso aí, é errado. Chegava lá, ele abria a Bíblia e explicava, e as pessoas saíam crendo. Então, em nome de Jesus, a casa de Deus é um ótimo lugar para a gente estar. Eu quero orar para que você veja a casa de Deus dessa forma. Porque só o Espírito Santo pode te convencer disso. É o Espírito Santo que abre as portas da casa de Deus para uma pessoa. Que ele diz assim, é lá que é o teu lugar. E depois de você ouvir essa voz maravilhosa dele dizendo isso, pronto. Pode, pai, te bater para tu não ir. Pode, na hora de ir para a casa de Deus, um batalhão se levantar contra ti dizendo para não ir. Mas você tem força e poder para enfrentar
tudo e distância a chuva, seja no pingo da quintura, seja no escurecer, seja cansado, seja descansado. Vai mesmo, ninguém segura um homem, uma mulher que está cheia do Espírito Santo, e o Espírito Santo dizendo: lá é teu lugar, na casa de Deus é o teu lugar. E eu oro para que você escute a voz do Espírito Santo falando isso para você nessa manhã. Amém? Diga graças a Deus.